Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os artistas e obras do Renascimento. Mas antes, vamos ver a nossa vinheta. Quando você ouve falar, por exemplo, de Michelangelo, de Rafael Sanzio, de Donatello, ou ainda de Michelangelo, Leonardo da Vinci, lembram deles? Já ouviram falar, né? Pois é, mas não estou falando da tartaruga ninja não, viu? Eu estou falando de homens que na verdade viveram um momento da história e que trouxeram um legado bastante significativo para os tempos modernos. Eram artistas que se preocupavam com artes visuais. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era pintor e inventor, ele foi matemático, foi arquiteto, ele foi escultor, ele foi físico, ele foi um cara que conheceu bastante de anatomia, e a ideia que existe de um homem, né, no que se buscava um conhecimento de um todo, o ideal de universalidade, talvez Leonardo da Vinci tenha sido aquele que melhor representou essa ideia. Algumas obras importantes como a Santa Ceia, Mona Lisa, o Sorriso de Mona Lisa, Gioconda, são obras do artista Leonardo da Vinci. Michelangelo é um cara de um talento incrível, pintor, escultor e também arquiteto. Obras importantes dele, ou uma obra bastante importante é Pietà, e foi um cara que esculpiu de forma maestral, mostrando os ideais de um movimento importante que modificava o mundo no século XIV, século XV e XVI, que é o período do Renascimento. Mas não que Michelangelo tenha vivido todo esse século. São as mudanças que acontecem nesse tempo e que ele fez parte em um momento dessa história. Rafael Sanzio foi um artista que, ainda jovem, começou a desenvolver uma obra brilhante. Aos 23 anos, Rafael Sanzio já era o retratista oficial. Aos 26 anos, ele já começou a ter um conhecimento incrível, né, na Europa, diante do brilho, diante daquilo que foi o seu trabalho de forma bastante exemplar. E Rafael Sanzio, ele foi o pintor oficial dos ricos, e ele retratou também a mitologia clássica. Donatello foi um escultor, e aí você tem esses quatro caras fazendo uma visão de um mundo diferente através das artes visuais. Mas não foi só esse campo que se desenvolveu, que floresceu, o das artes visuais. A literatura também foi bastante significativa. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, criou a prosa moderna, Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, e que traz uma obra bastante inovadora, porque ele ensina como conquistar e como manter o poder. São homens de uma facilidade para escrever, e que dentro da Itália, esse movimento, quando começa, os caras eles passam a detalhar coisas importantes, de significado importantes para poder mudar.
de poder criticar a sociedade, de poder criticar o sistema da época, e assim muita coisa vai ajudando a tornar a mente da sociedade europeia naquele momento bem diferente do que foi a mente de uma sociedade europeia em séculos anteriores, quando o sistema era dominante a partir da visão teocêntrica. Bom, esse movimento foi se espalhando por toda a Europa, Bélgica e Holanda. Um cara, Erasmo de Roterdã, ele escreveu o Elogio da Loucura, onde ele passa a criticar a Igreja Católica e a sociedade da época. Na Inglaterra, dois nomes bastante importantes do movimento: William Shakespeare, que escreveu Romeu e Julieta, e Thomas Moros, que escreveu Utopia. Em Portugal, Camões, que escreveu Os Lusíadas. Na Espanha, Miguel de Cervantes, que escreveu Don Quixote de La Mancha. Na Alemanha, Albert Dürer, que trouxe uma obra bastante interessante, Gargantua e Pantagruel. E na França, François Rabelais. Então, esse movimento que se espalha na Europa mostra um movimento que passa a modificar as estruturas que existiam naquele sistema da Idade Média. E é importante também lembrar que nas ciências, Copérnico, com a sua ideia do heliocentrismo, em que o Sol ele é o centro do sistema planetário. Depois Galileu Galilei, que também trouxe um conhecimento incrível nessa área. Giordano Bruno, que foi morto na fogueira. Então você tem vários artistas, várias obras falando de coisas diferentes, mas com uma visão transformadora, uma visão de que o homem pode mudar aquilo que está ao seu redor, o homem pode mudar a si mesmo, o homem pode mudar um pensamento que domina durante muito tempo em um sistema dominante. O homem pode e o homem consegue. Aí vem uma característica importante, que é o individualismo, a busca para sobreviver. E é justamente aí onde muita coisa começa a mudar para o indivíduo, não apenas para uma sociedade, mas para o indivíduo, que ele começa a enxergar que ele consegue. Ele consegue. Muita coisa foi mudando, e outros movimentos começaram a surgir. Dentre os movimentos que passam a ter também uma visão de crítica à igreja e ao poder instalado é a Reforma Protestante. Mas isso aí é outra coisa que a gente vai ver em uma outra aula. Amigo, curta lá o nosso canal, se inscreva, ajude a divulgar e ativa lá o sininho para você receber sempre novidades. É isso aí, até uma próxima, e que nós busquemos sempre um conhecimento transformador, assim como foi a Baixa Idade Média através desses grandes artistas.